Você está no canal Teologia Missional. Convido você a me acompanhar em mais uma meditação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Certamente você também já viu aquela ilustração, talvez a escutou, que diz que certo homem teve um sonho, e nesse sonho Deus teria aparecido para ele e dado a ele uma cruz para carregar. E ele carregaria essa cruz junto com várias outras pessoas, numa peregrinação para um determinado lugar. Ele então, junto com aquele grupo, segue adiante, cada um carregando a cruz que recebeu. Mas depois de já terem caminhado um determinado trecho, aquele homem começa a se sentir desconfortável, ele vai perdendo o foco diante de si, começa a olhar para os lados, começa a comparar a sua cruz com as dos outros, começa a se sentir cansado. E assim, comparando a sua cruz, a sua própria experiência com a experiência dos demais peregrinos, ele começa a se lamentar. A essa altura, aquele homem ele já estava convencido, a sua cruz era pesada demais. Ela é comprida demais. Então ele tem uma ideia, resolve dar uma parada, vai dar uma descansada e aproveita também para tirar um pedacinho da cruz. Ele corta fora um pedaço da madeira. Ao retornar para a caminhada, sente algum alívio, a cruz parece já não pesar tanto sobre as suas costas. E assim ele pode continuar caminhando e demonstrando mais algum entusiasmo. Mas não demora e o homem começa a pensar naquilo que havia feito. Mais uma vez ele olha para os lados e perde o foco daquilo que está adiante dele. Bom, se eu já cortei um pedaço da cruz e isso pareceu interessante num primeiro momento, até aliviou um pouco a carga, por que não cortar mais um pedaço? E a caminhada do grupo seguia. Finalmente todos chegaram diante de um grande abismo. Havia uma grande fenda sobre a qual eles teriam que atravessar. Os peregrinos, cada um calmamente, foram deitando as suas cruzes, fazendo-a de ponte e atravessaram sobre o abismo. Assim, cada um estava carregando aquilo de que necessitava para poder transpor o abismo. Mas aquele homem, ao tentar deitar a sua própria cruz sobre o abismo, percebeu que ela era curta demais. Faltava exatamente aqueles pedaços que ele havia cortado lá atrás. Entre as várias coisas que Jesus disse, nós encontramos palavras como a de Lucas 9:23, onde o mestre diz que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida que Deus nos concede, ela não foi para ser comparada com a vida dos outros. Todos nós, cada um de nós, temos a nossa própria trajetória. Se, como disse o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é poder de Deus, se ela é palavra de salvação, então não devemos querer cortar-lhe um pedacinho que seja. Devemos, antes, sim, carregar e suportá-la sem murmuração. Podemos seguir em frente, cheios de esperança, de alegria no coração. Afinal, Deus nos tornou dignos de participarmos com Jesus no mistério do seu sofrimento. A cruz, no entanto, não é um sofrimento que nós escolhemos. Não temos esta permissão. Foi Cristo, aquele que escolheu a cruz para ali operar vida e salvação. E nós somos participantes disso porque Cristo nos amou primeiro. Que possamos, assim, aceitar a cruz com gratidão. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.